A Mater TV esteve em Brasília, visitou rodas de gestantes e conversou com mães e profissionais da assistência ao parto e pós-parto. Neste primeiro panorama humanizado, conheçam a equipe do Luz de Candeeiro. Elas enaltecem a tradição, aplicam as técnicas humanizadas e usam sabiamente a medicina da placenta. Bom, eu sou enfermeira obstétrica e neonatologista e junto com a Yara nós formamos a Luz de Candeeiro, né, que é uma equipe que atende partos domiciliares em Brasília. Na verdade, não é só o parto, né? A gente faz todo o acompanhamento das mulheres, das gestantes, desde que engravidam, um acompanhamento pré-natal. E o parto, ele é o desfecho, né? Ele é o resultado de um trabalho bem conduzido, de um pré-natal que vem evoluindo com uma gestação de baixo risco, né, e que permita que a mulher possa ter o parto domiciliar. Eu já atendia partos e dava aula em universidade há algum tempo, né, há 9 anos, desde que eu me formei, e morava aqui em Brasília. Era doida para atender parto domiciliar, mas ainda tinha um pouco de insegurança, porque eu também fui formada nesse modelo, de ver bebês que nasciam, estava tudo bem e nasciam mal, né, no hospital. E um dia eu fui para Florianópolis fazer um curso sobre isso com o pessoal do Hanami. E a Yara era uma das pessoas que estavam no Hanami, a gente se encontrou lá e ela estava vindo para Brasília, mudando para cá. E aí nós nos encontramos e resolvemos atender parto domiciliar juntas. Ela já atendia parto domiciliar lá há muitos anos. E a Luz do Candeeiro, na verdade, ela vem como uma homenagem às parteiras mesmo, né? Aquelas mulheres que atendiam os seus candeeiros na madrugada e iam assistir outras mulheres e dar a luz. É uma luz que ela não ofusca, mas ela é uma luz morna, ela lembra uma penumbra, ela lembra a simplicidade daquele nascimento que acontece em casa. Para um parto acontecer, ele precisa que a mulher esteja relaxada para liberar os hormônios que ela tem que liberar e o bebê vai nascer, na maioria das vezes. Só que para a mulher estar relaxada, ela precisa confiar em quem está acompanhando ela. Para ela confiar, a gente tem que formar vínculo, né? E para formar vínculo, a gente tem que se encontrar. Por isso que talvez o pré-natal, esse pré-natal sensível, esse preparo, não é preparo do corpo, não é fazer aulas de yoga, não é ter que fazer exercício físico, porque senão o bebê não vai nascer ou ela vai parir melhor ou pior. Mas é talvez um exercício de empoderamento, dela chegar lá no fim sabendo que sim, ela vai parir com 100, ou apesar da gente, a gente brinca, né? Parto, quando a gente atende alguns nascimentos, e demora de repente algumas centenas de nascimentos para algumas profissionais entender isso, que o parto ele está muito mais nesse nível de entre as orelhas, como diz o Ricardo Jones, e no sentimento, do que entre as pernas. Ele não é só um evento puramente mecânico, de um bebê que tem contrações e uma bacia, uma pelve, e se encaixa e desce pelo motor das contrações. Ele não é só isso. Ele é muito mais, ele é um rito de passagem para muitas mulheres. É como você joga uma pedra num lago parado e aquela pedra ela faz anéis, né? Então quando uma mulher ganha um neném, ela vira mãe, aquele homem vira pai, os pais deles viram avós, os irmãos deles viram tios e por aí vai mudando um status de uma família inteira, né? Então, quando a gente faz um pré-natal que é um pré-natal sensível, a gente não busca saber só o que tem dentro do ventre da mulher, a gente busca saber o que tem no coração dessa mulher. Como está para ela essas transformações? As transformações físicas, as transformações sensoriais, as transformações emocionais, essa mudança de papéis que está envolvido no nascimento. Quando a gente escuta uma mulher sem julgamentos e que a gente dá a ela a oportunidade de falar sobre as suas dores, porque bem dizer, a dor do parto é a que menos nos preocupa. É uma dor que dá, e é uma dor forte, ela dá e ela passa. Mas as mulheres carregam muitas outras dores, de outros tempos. E essas dores, quando elas não trabalhadas, às vezes no pré-natal, elas se embolam junto com a dor do parto, entende? Aí vem experiências que não são muito positivas. Então a ideia da parteria, né, ou a parteira, essa outra mulher, ou que é profissional, mas é mulher também, carrega suas dores também, faz essa relação que é uma relação de comadres. É uma relação muito mais acolhedora, é uma relação amorosa,
é uma relação sem julgamentos, sem críticas, sem censuras, e atender a mulher diante das expectativas dela. O mais importante é que ela se sinta bem com o atendimento, se sinta respeitada. O candeeiro vem trazendo um pouco dessa proposta, né, de acolhimento, de formação de vínculo e de uma luz que tem que estar nela, não é o foco em cima da equipe. O protagonista disso é quem está parindo e a família que está nascendo. Quando a gente vê esse primeiro olhar, que o bebê nasce, e a mãe olha e reconhece aquele ser que estava aqui, agora está aqui, e olha para o marido, meu Deus, foi nós que fizemos isso, isso é nosso. E esse bebê não vai passar por diversos profissionais antes de chegar em quem é de direito, em quem pariu aquela criança, em quem gestou, em quem gerou, naquela família, né? Isso é a parte que mais me toca, é o que me faz ir para frente, porque não é fácil ser parteira, não é fácil a gente deixar a nossa família, às vezes, um pouco de lado para poder atender uma outra família que está nascendo. Mas o resultado é tão revigorador, é renascer junto com aquele povo, né? A nossa função é técnica também, então é estar lá para acompanhar o trabalho de parto, identificar alguma coisa que não está bem a tempo de levar essa mulher para o hospital e ter um bom desfecho ainda. A ideia sempre é essa. Mas que, além disso, a gente tem uma questão sensível aí por trás, que é a mulher que confia na gente e sabe que a gente não vai enganar e que se ela precisar de uma cesariana, ainda bem que essa cesariana existe, né? Que ela vem para salvar essa mãe e esse bebê. Então isso faz o trabalho de parto acontecer melhor e as coisas fluírem mais. Hoje em dia ter um parto no Brasil, ter um parto respeitoso, um parto normal respeitoso, você tem que driblar um monte de coisas, né? Que deveria ser algo simples, né? As mulheres engravidam, aquele bebê é feito sem pensar e ele foi feito para sair, para nascer. O maior milagre e o que é mais difícil, que é duas células que se encontram virarem uma criança a termo e o trabalho de parto começar, né? O mais difícil já foi feito porque ela não pode sair de uma maneira mais natural. Porque ser tratada como uma doença, como uma bomba relógio prestes a explodir, né? Existe uma insatisfação geral, né, com o nosso modelo obstétrico brasileiro. Não é um fenômeno só do Brasil, mas o Brasil hoje é o campeão mundial de cesariana. E não tem nada que aconteceu com as nossas mulheres no decorrer dos anos, que pariam muito bem há 100 anos atrás e hoje ninguém mais consegue parir. Então ele é um sistema que, primeiro, é um sistema baseado no medo, é uma cultura do medo, medo do parto, medo da maternidade, o medo da dor. Então, hoje em dia todo mundo é desconfiado, né? As mulheres vão, a gente ouve muito isso nas rodas, as mulheres vão num profissional começar o pré-natal e aí o profissional também já está impregnado nessa cultura do medo e aí ela vai tentar um parto normal se tudo der certo, né? Essa fala do vou tentar um parto normal, ela já está impregnada de vai lá, né? Tenta um parto normal, quem sabe você consegue, mas em princípio você não vai conseguir. E que elas vão sendo achatadas mesmo no pré-natal, né? Já teve mulheres que foram no consultório e falaram, eu não quero mais ir na consulta, toda vez que eu chego lá eu engordei muito, eu engordei pouco, meu bebê está grande, meu bebê está pequeno. E aí tudo isso vira motivo para fazer uma cesariana, que não é um problema. O problema é que as mulheres estão sendo enganadas e levadas a cesarianas sem querer, né? O que a gente tenta fazer hoje é unir o que a gente tem melhor de evidência científica de um lado, mas por outro lado tem uma sabedoria, né, das mulheres que acompanhavam as mulheres no trabalho de parto, tem uma sabedoria que não está nos livros, uma sabedoria do partejar que foi se perdendo. E a gente sabe que um parto bem conduzido, né, um parto que acontece por ele mesmo, com as contrações da mulher, sem ocitocina sintética, que é para aumentar a contração, sem a mulher estar deitada, com liberdade de posição, com o monitoramento da frequência cardíaca do bebê, que é que vai falando pra gente durante o trabalho de parto que esse bebê está bem, está tudo evoluindo bem, a chance desse parto complicar é muito pequena. Tem um movimento aí que os profissionais de saúde no Brasil que estão encabeçando o parto humanizado estão à frente, que é o da medicina baseada em evidências. Então, hoje a gente tem ciência que respalda o que a gente fala, mas essa ciência ainda está longe da academia. A academia ainda não chegou, não tem acompanhado o que se tem feito em termos de medicina baseada em evidências. Eu acho que muitas capitais do Brasil já estão assim.
movimentando positivamente pequenas tribos de parto humanizado que um dia precisavam se reunir num coletivo maior, e a voz dessas mulheres vão começar a mudar essa cultura, como a Ana Cíntia estava falando. Tem que vir das mulheres que estão querendo dizer, opa, peraí, quero ser melhor atendida, eu quero ser respeitada, eu já sei que existe essa informação, né? Então lutando por seus direitos no protagonismo. Esses meses atrás eu atendi um parto bem ali no Hotel Manhattan, um casal de ucranianos. E aí nós atendemos um parto lá, e deu tudo certo no parto. É meio estranho atender um parto num hotel, mas enfim, eles são das embaixadas, estavam morando lá. E aí acabou o parto, ele muito naturalmente, eu entreguei a placenta para ele, e é porque a placenta no parto domiciliar ela é do casal. A gente evita jogar no lixo, a gente tem uma relação com a placenta que é de muito respeito por esse órgão. Porque, bem dizer, a placenta é quem conhece mais esse bebê do que a gente. Esse bebê está 9 meses convivendo com aquela placenta. Então a gente tem um respeito muito grande pela placenta. E a gente entrega a placenta para o casal. Muitos casais plantam uma árvore ou dão o destino que quiserem na placenta. E esse casal, quando eu entreguei a placenta para eles, ele falou assim, não, eu quero que você faça a medicina da placenta pra gente. Aí eu já sabia que existe isso, porque eu fiz um mestrado nos rituais de cuidados familiares. Dentre os rituais de cuidados que apareceu nesse mestrado que eu fiz, foi rituais específicos com a placenta, que estavam relacionados muito a agradecimento, a reverenciar esse órgão que gerou o bebê, né? E algumas mulheres faziam vitaminas, comiam um pedaço da placenta, como uma forma de estancar o sangramento, ou de repor uma energia. Então eles falaram com muita naturalidade, a gente quer a medicina da placenta. Eu falei, mas aqui no Brasil a gente não tem essa cultura, porque eu sei que já existe em outros países. Aí ele falou, como assim vocês não fazem isso? Muitos lugares fazem isso há muitos anos. Muitas culturas se beneficiam das propriedades da placenta há muitos anos. Eu acho que vocês estão precisando estudar um pouco mais. Então nós fomos estudar, de fato não tem artigos científicos ou estudos que comprovem isso, que os benefícios. Está começando agora um estudo que já está em andamento para comprovar algum benefício, né, em relação a isso. Mas as mulheres continuam fazendo e, como eu falei, as mulheres falam para as outras mulheres, olha, eu no primeiro parto eu não tive isso, no segundo eu tive e foi bem diferente. Então, as cápsulas de placenta, ela veio como uma necessidade das mulheres e que a gente está atendendo para algumas mulheres que pedem, que consiste em desidratar a placenta. A gente passa por um processo de vaporização, de desidratação, e depois ela fica bem sequinha, assim, é como desidratar e tirar a água. Tirar a água, ela fica só as propriedades, como uma fruta ou outra coisa que a gente come desidratado, né, ou as ervas. Elas mantêm algumas propriedades sem a água. E a gente encapsula e dá para a mulher no pós-parto. Então pensa que tudo que de melhor a mulher gerou durante a gestação e que passou para aquele bebê, ela fica empossado na placenta. A placenta é o órgão regulador do bebê. É que provê oxigênio, é que provê vitaminas, minerais, hormônios, sangue. O que faz a vida acontecer lá dentro, ela atravessa a placenta. Às vezes a placenta é um órgão tão misterioso que o sangue da mãe não se mistura com o sangue do bebê. Eles se encostam, mas não se misturam. Às vezes a mãe é negativa, o bebê é positivo. Às vezes a mãe é um tipo sanguíneo, o bebê é outro tipo sanguíneo. Isso por si já diz o potencial desse órgão, né? Então as mulheres começaram a pedir, e já nós estamos atendendo o pedido das mulheres de fazer a medicina da placenta, né? Então, o que eu vejo nesses anos todos de atendimento, o que mais me toca é essa transformação. É ver um casal se transformar em família, mas não pelo simples ato de parir uma criança, mas de já gestar consciente, já parir consciente, de uma nova maneira. A consequência disso é uma criação muito mais elaborada, de crianças nem tão terceirizadas, crianças que participam do processo todo, né?